Bom dia, ouvintes! Estamos começando agora o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e está no ar agora o nosso encontro semanal para estudarmos, aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Duas boas-vindas a todos. Estamos aqui através da rádio MIC FM e também pelo YouTube. Muito obrigado a todos os ouvintes aí da rádio, todos que estão nos ouvindo, seja pela rádio ou pelo YouTube. Nossa viagem de hoje vai ser sobre o Evangelho de João. Vamos aprender um pouco mais. Capítulo 7, capítulo 8. Vamos viajar até onde der o nosso tempo aqui hoje. Amém? Então já convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 37. Jesus estava na festa dos tabernáculos e disse assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Muito bem. Aqui Jesus então está falando sobre o Espírito Santo, que a pessoa ia receber o Espírito Santo. Se a pessoa vai receber, ela não tem, eu acredito que aqui está falando sobre o batismo com o Espírito Santo, ou seja, a pessoa receber o Espírito Santo. E o que a pessoa precisa ter então para receber o Espírito Santo? Crer em Jesus, porque ele mesmo disse, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele diz com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Então, se você crer em Jesus, se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E do seu interior vai fluir rios de água viva. Então, meu querido, a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo vai passar a habitar em você. O seu corpo será templo do Espírito Santo. Depois, Jesus falou o seguinte no capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dá testemunho de ti mesmo, logo o seu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde eu venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhes perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu essas palavras no lugar do gasofilaço, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Então aqui Jesus estava defendendo que ele é a luz do mundo, que quem segue Jesus não vai andar nas trevas, pelo contrário, vai ter a luz da vida. E aí o pessoal começou a implicar com ele, os fariseus. Mas você está falando de você mesmo e tal? E aí Jesus disse o seguinte, que ele sabe de onde ele veio, só que eles não acreditavam, que Jesus era o Filho de Deus. E aí Jesus disse: se eu falando só de mim não é verdadeiro, mas o meu Pai também testifica de mim. E o testemunho de duas pessoas é verdadeiro de acordo com a lei, com a vossa lei. Então Jesus disse, versículo 18, eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Ou seja, Jesus e Deus Pai falam e testificam que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias. E você vê que aqui os fariseus ficaram meio sem resposta, né? Não tiveram aqui o que falar, né?
É muito importante entender que Jesus é Deus. E ele falou isso depois, ó, no versículo 21. De outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Os fariseus não estavam entendendo, os fariseus parece que não entendiam as coisas espirituais. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima, Jesus dizendo. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Muito bem. Aqui, se você olhar na sua Bíblia, quando Jesus diz: se não creres que eu sou, vocês vão reparar que eu sou está escrito todas as letras, né? Está escrito com letras maiúsculas. Quando Moisés estava diante de Deus, Moisés perguntou para Deus: ô Deus, mas se eu chegar no Egito, perguntarem como é que é o seu nome, o que eu vou dizer? Aí Deus disse para Moisés: diga que eu sou. Então Deus disse que o nome dele era Eu Sou. E Jesus aqui falou para eles isso: ó, se vocês vão morrer nos vossos pecados, porque se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que Jesus está querendo dizer? Se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês morrerão nos seus pecados. Se vocês não reconhecerem que eu sou o Senhor, morrereis nos vossos pecados. Aí alguém pode perguntar assim: ué, mas Deus e Jesus é um só? Meu amigo, a Bíblia diz que o nosso Deus ele é Deus triuno, ele é 3 em 1. Ele é 3 pessoas em uma. É Deus Pai, é Deus Filho, que é Jesus, e é Deus Espírito Santo. Os 3 são a mesma pessoa, mas os 3 são distintos. Tem o Espírito Santo, a Bíblia, no batismo de Jesus estava batizando nas águas, o Espírito Santo desceu sobre a forma de pomba, e no céu, Deus Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então os 3 são distintos, mas são um. E Jesus disse que se a gente não crer que Ele é Deus, né? Que Ele disse assim, ó: se não creres que eu sou aqui está falando o nome de Deus. Então, se você não crer que Jesus é Deus, você vai morrer no seu pecado. Você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus, Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz, que Ele comprou a nossa vida. Ele é Deus. João também diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se encarnou entre nós. Esse Verbo é Jesus. Então Jesus é Deus. Jesus é Deus. Independente se as pessoas vão reconhecer ou não. Os fariseus não reconheceram, mas Jesus não perdeu sua divindade por causa disso. Jesus é Deus. E aqui diz claramente que se a gente não reconhecer Ele como Deus, nós vamos morrer nos nossos pecados. No versículo 34, Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus amigos, Jesus aqui falou, ele replicou que pessoa que vive pecando, ele é escravo do pecado. A pessoa que comete pecado, ele é escravo do pecado. E o escravo, ele não tem força, ele não consegue por si só falar: não vou. Mas Jesus diz que Ele te liberta do pecado. Qual é o seu pecado que você está precisando de uma libertação? É um vício? É uma cura? Aliás, né, a cura não é pecado. O pecado que você precisa de libertação é a prostituição? É um vício? É o roubo? É o quê? Você sabe. É adultério? É mentira? É fofoca? Qual é o pecado que você precisa de libertação? Você luta e até hoje não se libertou. Pois bem, Jesus te chama para libertação, para te libertar. E Ele diz que se Ele te libertar, verdadeiramente você será livre. Então, meu querido, entregue sua vida a Jesus.
Deixa Deus habitar em você, deixa Ele fazer morada em você e Ele vai te abençoar, vai honrar a sua fé. No versículo 44, Jesus falou sobre a mentira. Diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis, isso Jesus está falando para os fariseus, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. E depois os fariseus pegaram pesado ainda e continuaram teimando com Jesus, versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Eles falavam que Jesus tinha demônio. E aí Jesus disse: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Bom, e aí os judeus foram teimando, achando que Jesus tinha demônio, que Jesus era falso, mas eles estavam diante do Filho de Deus, o Messias de Israel, o Salvador deles, e nós também. Meu amado, meu irmão, minha irmã, cuidado com a mentira. Como a gente viu aqui, a mentira ela é do diabo. Quem fala mentira, fala do que é próprio do diabo. Ele é o pai da mentira. Então, se você mente, você está praticando algo que o diabo criou. Quem é de Deus anda na verdade, anda pautado na verdade. Não anda pautado na mentira. E Jesus, Ele é Deus. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Diante dele todo o joelho se dobrará. Não faça igual os judeus ali, que estavam confundidos, que estavam negando a divindade de Jesus. Estavam falando até que Jesus tinha demônio, que Jesus era um samaritano. O samaritano era um pessoal que os judeus não se davam bem. Não seja como esses judeus que não enxergavam, que negavam a Jesus, a divindade de Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Você não tem nada a perder. Quem é que te promete todas as promessas que Jesus dá e cumpre? E cumpre. Ninguém. Só Jesus. Então, abra o seu coração para Ele. Porque Ele, Jesus, é tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Vamos para o capítulo 10 agora? Vamos lá. Vamos caminhando aqui. Versículo 10. Capítulo 10. Jesus falou assim. Vamos ler bastante aqui. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
O mercenário foge porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? O que Jesus quis dizer aqui? Que Jesus é o bom pastor. Ele quer conduzir a nossa vida. E aqueles que vieram antes de Jesus, ou aqueles que não condizem com Jesus, né? São ladrões e salteadores, são mercenários, estão buscando dinheiro. Aqueles que vêm, né, com aparência de bonzinhos, com só aparência, que estão fora da Bíblia, são mercenários, estão querendo dinheiro. E Jesus falou isso aqui, no tempo que Jesus disse, ele falou assim, que todos que tinham vindo antes de Jesus eram ladrões e salteadores, eram falsos. Eram falsos. Aqui Jesus não estava falando dos profetas de Deus, porque os profetas de Deus eram de Deus. O que Jesus está falando aqui de falsos profetas, falsas pessoas que vieram antes dele. E assim, acho que podemos estender até para os dias de hoje. Todo aquele que diz ensinar de Jesus, mas ensina errado e está com visão financeira de ganhar dinheiro, é ladrão e salteador. É um mercenário. E na hora do aperto vai sair, viu? Na hora que vê o lobo vir arrebatar a ovelha, ele vai embora de medo, ele vai correr, ele é mercenário, ele só quer dinheiro, ele não está pensando em bem-estar da ovelha, ele está pensando só no dinheiro. E no final, quando Jesus disse que ele tem outras ovelhas, que não é deste aprisco, que elas ouvirão a voz dele e que a ele convém conduzi-las, Jesus disse isso aqui a respeito de nós, que não éramos judeus. Porque as ovelhas que ele estava falando aqui eram os discípulos, judeus, mas as ovelhas que não eram daquele aprisco somos nós, os gentios, que viemos a entrar no reino de Deus depois de Jesus, né? Depois da obra dele na cruz. Porque até então Jesus veio para os judeus e eles o rejeitaram. E aí Jesus ele abraçou também os gentios. A Bíblia diz isso, que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Se os judeus não rejeitassem a Jesus, ele não seria crucificado, né? Ele não seria condenado à morte da cruz, certamente, porque os judeus não iam, né, condená-lo, ia até proclamá-lo o rei. Mas e aí o plano da salvação para nós gentios, como é que seria, né? E para os judeus também, porque a morte na cruz é que dá o perdão dos pecados. O sangue derramado na cruz é que nos purifica de todo pecado. Se Jesus fosse aclamado o rei aqui também, teria que ver depois como é que Deus ia fazer, né? Com certeza Deus tinha lá uma ideia, né? Uma coisa em mente. Porém, vale ressaltar, né, que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, de alguma forma, Deus já sabia, né? Deus sabe de tudo, né? Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe o futuro. Então, Deus já sabia que os judeus iam rejeitar Jesus e Deus então fez o plano de salvação em cima de tudo isso, né? Então, as ovelhas que não são desse aprisco eram nós, que não somos judeus, que viemos a crer em Jesus. E depois, né, falou que depois haveria um só rebanho e um pastor, que é o nosso Jesus, e nós somos ovelhas dele. Amém? Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima semana.